Eu falei na semana passada sobre serviço, a importância, a alegria de servir. Falei semana passada sobre a importância de compromisso. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto a partir de um texto bíblico, como tem sido sempre a exposição de um texto bíblico. E falar desse texto bíblico para trazer algo para o nosso coração que tem a ver com serviço, tem a ver com servir, tem a ver com compromisso. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler uma história conhecida de todos. Daniel, capítulo 3. Daniel é mais difícil, né? Daniel, capítulo 3. Desista não. Não foi embora da sua Bíblia, continua aí. Daniel é um livro difícil. Daniel, capítulo de número 3, encontrou? Mas se não encontrou, não desista não, hein? Durante a mensagem você acha ele aí. Daniel, capítulo de número 3. E eu lerei 27 versículos de Daniel, capítulo 3. E os lerei agora no início e passarei por eles durante a exposição desse texto. Então você mantenha a Bíblia aberta. Pegue sua canetinha aí, suas anotações, para que você anote. Isso é um hábito bom de você começar a ter, anotar. Porque a não ser que sua cabeça seja tão prodigiosa que você lembre de tudo que você ouve, anotar é sempre uma boa opção. Vamos lá? Daniel capítulo 3, de 1 a 27 diz assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos que se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei.
não prestam culto aos deuses, aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados, que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Amém. Meus irmãos, aqui está uma história com H, uma história, um fato verídico, algo que realmente aconteceu, registrado nas Escrituras. Essa história que nós acabamos de ler fala de algumas coisas. Ela fala de uma decisão difícil, ela fala de uma oportunidade, ela fala de uma demonstração de fé e, por fim, ela fala de um grande milagre. Esse milagre, vivido por esses 3 jovens, foi o fim de uma estrada, o fim de um caminho, e um caminho difícil de ser percorrido, porque esse caminho levava esses jovens a um lugar, a morte. Esses jovens conheciam o rei, esses jovens conheciam o que era um decreto real de um rei e do rei da Babilônia, o maior homem, a maior autoridade da terra naquele momento. E eles sabiam que um decreto real não podia ser revogado. Esses jovens, sabendo disso, vão decidir o que decidem e vão caminhar essa estrada do início ao fim. Mas como, ou melhor, qual foi o combustível que eles usaram para percorrer essa estrada? Qual foi o combustível que eles usaram para isso? Um combustível, queridos, essencial a todo servo de Deus. Todo servo de Deus precisa desse combustível. Um combustível que não custa barato. Diga, não custa barato.
Um combustível que não custa barato, mas é o único combustível capaz de nos manter firmes na caminhada até que nós consigamos ver o milagre, o livramento e a bênção de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus cumprido e até que nós recebamos aquilo que nós esperamos de Deus. E esse combustível é o combustível poderosíssimo. Esse combustível é a fidelidade. Esse combustível é a fidelidade. E o tema da minha mensagem é esse: o poder da fidelidade. Será que você pode dizer isso? Mais uma vez, para eu não esquecer. O poder da fidelidade. Esse é o tema desse sermão. Por quê, meus irmãos? Porque fidelidade é uma palavra pouco usada no mundo que nós conhecemos. Fidelidade é uma palavra em desuso. Fidelidade no casamento. Fidelidade nas amizades. Fidelidade à liderança. Fidelidade à igreja. Fidelidade é uma palavra em desuso. Mas o que é fidelidade? Como se expressa fidelidade? Fidelidade se resume em uma única coisa. Fidelidade é compromisso com. Isso é fidelidade. Compromisso com. Fidelidade tem a ver com integridade. Fidelidade tem a ver com verdade. Fidelidade tem a ver de fazer a escolha certa, independente da conveniência. Isso é fidelidade. Ter compromisso com. Agora, esses jovens vão nos mostrar, nessa estrada que eles vão percorrer, um claro exemplo do poder da fidelidade e de como a fidelidade é algo que sempre recebe de Deus a recompensa. Diga recompensa. Essa palavra você gosta, não sei a outra, mas essa você acha boa. Recompensa. Fidelidade sempre recebe de Deus a recompensa. E o que esses jovens vão experimentar não é algo exclusivo deles. O que é melhor, o que eles vão experimentar não é algo exclusivo desses 3 jovens. Porque o que eles vão experimentar pode e será vivido por cada um que aqui está, se nós experimentarmos viver tudo aquilo que eles viveram, todas as decisões que eles tomaram. Não é algo exclusivo deles, mas nós podemos experimentar por todos aqueles, ou será experimentado por todos aqueles que. E para ajudar você que anota e que não anota a gravar, eu vou basear essa mensagem em 4 verbos, para te ajudar a lembrar do que nós vamos falar. As 4 coisas que eles fizeram e que garante a eles e garante a nós a recompensa de um caminho de fidelidade é o seguinte: todo aquele que viver isso, verá a recompensa da fidelidade. Todos aqueles que decidem como eles decidiram, recusam o que eles recusaram, creem naquilo que eles criam e fazem aquilo que eles fizeram. Repita comigo 4 verbos. Repita comigo. Decidir. Recusar. Crer. Fazer. Mais uma vez. Decidir. Recusar. Crer. Fazer. Mais uma vez. Decidir. Recusar. Crer e fazer. Decidir. Recusar. Crer e fazer. Esses 4 verbos vão guiar a estrada desses homens. Esses 4 verbos é o que nós precisamos para viver o que esses jovens viveram. Esses 4 verbos são suficientes para nós entendermos o poder da fidelidade. Decidem como eles decidiram. Recusar o que eles recusaram. Crer naquilo que eles criam e fazer aquilo que eles fizeram. E eu começo então o que eles decidiram. O que eles decidiram? O primeiro não é uma decisão fácil.
O texto é claro. Aquele dia era um dia da inauguração da estátua do rei Nabucodonosor. Uma estátua maior que o Cristo Redentor, feita em ouro, colocada em um lugar. Porque esse homem não estava satisfeito em ser alguém de poder mundial, de domínio mundial. Esse homem precisava de mais. Ele precisava ser adorado, ele precisava ser o centro, ele precisava ser reconhecido e exaltado por todo um povo. E tem gente, meus irmãos, que é assim. Não importa o poder que ele tenha, ele precisa de reconhecimento. E esse homem louco, chamado Nabucodonosor, pelo poder que tinha, faz essa estátua, cria essa estátua e baixa um decreto. E o decreto era este: todas as vezes que a música tocar, não importa onde estejam, todo homem, todo governador, todo aquele que tem poder, todo dirigente, todo servo, todo habitante precisa se dobrar diante dessa estátua em adoração a mim. E um decreto tem que ter uma punição. E a punição era: aquele que não fizer isso será lançado em uma fornalha ardente. Ponto. Esse era o decreto. Agora, o que nós temos aqui é que essa cerimônia de inauguração dessa obra mostra para nós como o mundo funciona. O mundo é esse. O mundo é esse que cria coisas para que nós possamos adorar. O mundo é esse que quer que você tire os seus olhos de Deus e coloque os seus olhos em estruturas, em coisas. E o que nós vemos aqui é que os representantes do mundo obedecem àquela ordem. O texto é claro quando ele diz que os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Os homens de todas as nações, povos e línguas. Ele era um líder universal e todos os povos fizeram isso. Mas nós vemos aqui que eles fazem isso por alguns motivos, obviamente por alguns motivos. Eles fazem por isso por medo, eles fazem isso por conveniência e eles fazem isso pensando em si mesmo. É por isso que fazem. Eu não quero ir para a fornalha, eu não quero desagradar o rei. Isso eram aqueles que eram os líderes mais próximos do rei, ou seja, os governadores, fazem por conveniência. Eu não vou contrariar algo que tira, me faça perder além da vida, o prestígio e coisas assim. Mas o que nós vemos aqui é que esses 3 jovens judeus vão tomar uma decisão diferente. Jovens e muito jovens. Essa decisão é a porta de entrada para um milagre, meu irmão. E o que me impressiona às vezes é que nós queremos viver milagres. E louvado seja Deus. Nós precisamos de milagre. Talvez você não. Mas eu preciso de milagres na minha vida. Tem coisas na minha vida, na vida da minha família, que só um milagre pode fazer. Mas a gente quer viver o milagre sem percorrer o caminho. A gente quer viver um milagre sem entrar pela porta certa. E a porta que esses homens escolhem para entrar é a porta da fidelidade. A decisão de escolher entre conveniência e fidelidade. Difícil, muito difícil. E uma decisão sempre difícil. Escolher conveniência com estrutura ou fidelidade a Deus. Porque essas coisas nunca vão convergir. Entenda algo aqui. Aquilo que converge jamais será a proposta do mundo e a vontade de Deus. Elas divergem, não convergem. Então é uma decisão difícil tomar. E qual é a decisão desses jovens aqui? Diante daquele decreto real, eles tomam uma decisão em conjunto, eu gosto disso, em conjunto de manterem-se fiéis a Deus e uns aos outros. Então a primeira decisão do decida é isso, decida ser fiel a Deus. Aqui está a decisão, aqui está o verbo decidir. Decida ser fiel a... Repita isso. Meus irmãos, eles tomam essa decisão em conjunto. Será que a nossa vida... Aí é uma pergunta que eu faço para você. Fica tranquilo, não precisa responder alto, não. Mas será que a nossa vida expressa a mesma fidelidade desse jovem?
Diante de uma decisão importante, quais valores direcionam a sua vida? Uma decisão crucial e importante. Quais valores direcionam você para decidir? Mas algo mais. Será que os nossos relacionamentos nos estimulam à fidelidade? Querido, pense nisso. 3 jovens que não deviam ter mais de 17 anos se juntam e tomam em conjunto a decisão. Vamos nós, 3, assumir um compromisso de não nos dobrar diante de Deus? Os 3 em conjunto falam, vamos. Os 3 sabiam qual era a pena disso. Será que os seus relacionamentos são com esse tipo de gente? Ou é com gente que fala para você, larga a mão desse negócio. Todo mundo faz. Entra no esquema que dá certo. Rapaz, para de ser bobo. Crente é tonto. Para você ser tonto. O que tem a ver? Todo mundo faz. Fala para o João, todo mundo. Sabe qual é a resposta que ele vai falar? Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Então, os relacionamentos desses 3 jovens, entre eles, foi um fator que os ajudou a sustentar a decisão. Então, será que a nossa vida expressa a fidelidade desses jovens? Será que, não estou nem falando de morrer não, meu irmão, estou facilitando para você, querido. Estou falando assim, você vai morrer se não fizer isso para Deus. Nem estou falando isso, pelo amor de Deus. Estou falando, às vezes, é simplesmente uma decisão leve, na qual você está arriscado a perder alguma coisinha e que você precisa abrir mão da sua fidelidade. Será que você tem a mesma firmeza que eles? Quais valores dirigem você para tomar suas decisões? O que você prioriza diante de decisões? Decida. O quê? O quê? Não vai ser fácil. Não vai custar barato. Mas você precisa decidir. Diante disso, o que acontece? Se levantam os abutres do mundo. Gente ruim, maledicente, fofoqueira, desgraçada. O que é desgraçado? Alguém desprovido de graça. Esse é o desgraçado. Se levanta um povo do capeta para ir lá para o rei e lembrar o rei. Antes de falar, tem uns caras aí que estão adorando a estátua, começaram assim, rei vive para sempre. Lembraram como era rei. Tu fizeste um decreto. Lembraram o decreto. E o decreto é esse. Lembraram o rei, até o senhor falou, o senhor disse que o senhor é rei e que fez uma estátua e que se o povo não adorar essa estátua, o senhor disse que o senhor ia lançar no fogo esse povo que fizesse isso. O senhor está lembrado? Estou lembrado. Então, eu quero dizer para o senhor que tem 3 caras aí que o senhor gosta. Porque não sei se você sabe, como lemos o texto, eles tinham função no governo. Tem 3 caras aí, crente, que se dobraram na estátua, não. O rei, depois dessa demonstração de é macho ou não é, disse, ficou furioso. Quem é? Cadê os caras? Quem? Cadê? Onde é que está esse povo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, toda vez que você decidir ser fiel a Deus, entenda uma coisa. Vai aparecer um desgraçado, que vai confrontar você, que vai botar você numa ruim, numa fria, que vai apontar o dedo para alguém, que vai falar que você é isso, vai falar que você é aquilo, vai levar, vai fazer futrica, vai arrumar uma cama para você deitar, mas você não precisa ter medo, não. Se tu é crente, meu irmão, confie no Deus que você serve. Decida o quê? Meu irmão, o homem soube e chamou os meninos. Ela falou, traz os meninos aqui. Vocês vão ver como esses meninos vão afinar. Olha os meninos aqui. Deve ter engrossado a voz. Nabucodonosor, o rei do mundo, deu uma chance. Então vamos lá. O que eles recusaram é o segundo ponto. Nabucodonosor, furioso, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego
E assim eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, e esse lhes disse. Eu gosto desse negócio aqui. Olha lá, está aqui no versículo de número 13, né? A partir do número 13. É verdade, olha só, é verdade, pergunta do rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? É uma pergunta para 3 jovens. E ele diz, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, ou seja, o pífaro, a cítara, a harpa, a saltério, a flauta dupla, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu lhes fiz, será melhor para vocês. Fico pensando a cara e a voz com que ele falou isso. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E mais, e que Deus, minúsculo, poderá livrá-los das minhas mãos, meus irmãos? Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Sabe o que eles recebem do rei aqui? O quê? Eles recebem do rei. Vou tomar uma água enquanto você pensa. O quê? Que mais? Que? Não. Eles recebem do rei uma oportunidade. O que eles recebem do rei é uma diga a palavra aí. Oportunidade. Meus irmãos, o que a gente mais gosta no mundo é oportunidade. Até anúncio. Manja anúncio? Oportunidade. Você nem sabe o que está aí embaixo, você vai ler. Oportunidade, você lê. Opa, oportunidade. O que eles recebem do rei não é uma sentença. A sentença tinha sido dada. O que eles recebem é uma oportunidade. O problema é quem faz a oferta, quem propõe a oportunidade. Então, aqui vai para você uma lição. Cuidado com as ofertas que fazem para você. Cuidado com as oportunidades que batem à sua porta. Então, o primeiro verbo qual foi? Qual foi o segundo? Recuse as oportunidades malignas. Repita isso. Tem umas portas aqui? Tem? Tem uma amarela aqui? Revelação. Eu não estou olhando. Olha lá. Viu só? É melhorando, meu irmão. Tudo que um crente pede é uma porta. Eu quero uma porta aberta. Abre uma porta. Aí ele vê 10 fechadas e uma aberta. Conclusão lógica. Deus abriu. Ainda mais se do lado de lá tiver algo que ele quer ou precisa. Aí Deus abriu. O problema aqui é que eles tinham diante deles uma porta aberta. Mas quem estava abrindo não era Deus. Era o cão. Diga o cão. Tenho medo de falar isso, pastor. Vai que pega esse negócio. Crente tem medo de falar umas coisas. Diabo é um negócio que ele não fala. Tem medo que atrai. Não sabe não, meu filho. Está do seu lado. Deus me livre, pastor. Tá. Meus irmãos, o que nós temos aqui é uma lição. Recuse as oportunidades malignas. Daniel e esses jovens não aceitaram comer da mesa do rei lá no começo da história. Você lembra como começa a história desses meninos? Daniel tinha 3 amigos. Quem? Como é que começa a história? Chega lá, trazidos escravos, arrastados, trazidos. Os meninos bons, igual os meninos dessa igreja aqui. Tudo Nutella, os meninos. Esses meninos aqui eram assim também. Criado pela avó, aquele negócio.
pipa no ventilador, bolinha de gude no carpete, põe joelheira para jogar bolinha de gude, entendeu? Passa lenço umedecido no cotovelo quando mata, entendeu? Esse era Daniel, Sadraco e Abednego. A mulher fala assim, amor, precisa trocar a lâmpada. Ô pai, queimou a lâmpada. Esses meninos aqui. Não, esses aqui eu tô falando, não sei, não, esses aqui. Os meninos. Os meninos chegam lá, meu irmão. Só comia coisa boa. Chega lá e fala, ó, tem uma comida boa para vocês aí, coisa linda, mesona, comida à vontade, tudo. O cara fala, quero não. Comer legumes. Tomar água. Lição boa para nós isso aí. Comer legumes. Agora, por quê? Oportunidade recusada. Queridos, o problema é quem faz ofertas excelentes para nós. Jesus recebeu uma oferta muito legal quando estava 40 dias com fome e 40 noites no deserto. Tem pão, tem tudo. Tem poder, tem reinos que eu posso te dar. É uma boa oportunidade para o senhor pegar. Sabe o que ele falou? Quero não. Porque quem fez essa oportunidade vai cobrar caro. E a conta chega e você vai precisar pagar. Então, recuse as oportunidades malignas. A fidelidade a Deus pode nos conduzir a fornalhas nessa vida, a prisões, a rejeição por um grupo, a demissão de um emprego, ao fim de uma sociedade, a ser excluído na escola. Vai você na faculdade dizer que é crente. Já vira um ET. Agora, tem gente que é crente e é realmente um ET. Tem. Conheço um monte. Tem uns crentes ET. Esquisito. Gente estranha. Aí o cara fala, ninguém quer ficar perto de mim porque eu sou crente. Não, é porque você é chato. Eu já falei sobre isso. Tem gente que, quando passa por uma situação de dificuldade, ou vai se expor num ambiente público, vai perder alguma coisa. Talvez no trabalho você perca alguma coisa. Talvez você perca alguém numa sociedade porque você se posicionou. Não tem nenhum problema com isso. Porque os nossos compromissos não devem ser com homens ou com sistemas, mas com a fidelidade a Deus, querido. Não vá transigir nos seus valores cristãos por conta de conveniência. Recuse as oportunidades malignas. Nós podemos deixar de experimentar grandes milagres, porque antes de esperar receber algo de Deus, nós aceitamos menos vindo de homem. Repito. Nós podemos deixar de ter coisa de receber o milagre de Deus, porque antes do milagre chegar, nós aceitamos receber algo menor das mãos de pessoas. Pense sobre isso. Às vezes, na ânsia de receber algo que você quer, você simplesmente não tem paciência para ver o milagre de Deus, transige, aceita e perde de viver o melhor de Deus para a sua vida. Então, se a oportunidade bater na sua porta, você abrir e lá estiver o cão, e você sabe quando é o cão. Não adianta, mas como é que eu sei? Sabe? Confira na palavra de Deus. Mas, pastor, é bênção. Por quê? Porque é tudo que eu pedi. E quem falou que tudo que você pediu é bênção? Quem aqui já não pediu um negócio para Deus que se tivesse recebido tinha quebrado a cara? É que teus irmãos aí que não, mas eu pedi um negócio para Deus, falei assim, se Deus me desse, meu irmão, pensa um rolo que eu tinha entrado na minha vida. Quanta coisa que eu pedi, Deus não me deu, louvado seja Deus. Agora, você precisa entender. Bateu, você checa. É de Deus. Palavra. Está de acordo com a palavra. Abriu. É o cão. Toque, 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 alguém me bate a mão. Anja não.
É Jesus. Mas às vezes não. É o cão. Você fecha a porta e recusa essa oportunidade e creia nisso em nome de Jesus. Mas, qual é o terceiro verbo? Crer. No que eles acreditavam. Olha aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei no verso 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Queridos, do verso anterior, Nabucodonosor faz uma pergunta. E a pergunta é: que Deus pode livrar vocês da minha mão? A resposta deles: o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar e ele nos livrará. Amém. Sabe o que é isso? É uma resposta de fé genuína. Isso aqui é fé. Entende, não? Isso aqui é fé. Crer que Deus tem poder de livrar. Você crê que tem poder de livrar? Amém. Crê. O pessoal aqui já sabe como é que eu sou. Eu pergunto 3 vezes, o amém vai baixando, porque depois sempre vem alguma coisa aqui, né? Você crê exatamente nisso? Que ele tem poder para livrar? Amém. Novamente eu falo, se você crê que ele tem poder para livrar, por que você para diante de situações e pensa em dar um jeito? Em arrumar uma saída, em dar uma talhada no caminho, dar uma pulada no muro para poder acelerar o processo. Você crê que ele tem poder para livrar, então você precisa crer nisso. Eu digo, você creia nisso. Deus tem poder para livrar você. Amém? Creia nisso. Mas existe algo aqui que nós precisamos prestar atenção, queridos. Eu gosto desse negócio aqui. Por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia é maravilhosa e ela é equilibrada. É que a gente que fica escolhendo coisas para pregar. Eu podia parar aqui. Deus vai livrar você, amém? Amém. Vai livrar você, amém? Amém. Amém, amém, amém. Mas o texto continua. Aí é que é o problema. Diz o verso 18. Mas se ele, o quê? Diga de novo. Mas se ele... Mais uma vez. Meus irmãos, tem aqui uma possibilidade. Ele vai livrar você, amém? Mas se ele não livrar, aí canta a música. Deus... Tô cantor hoje, hein? Toque, toque, vou cantar outra. Se Deus fizer, ele é Deus. Não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, vai se fechar. Cantar é bom. Quero ver viver. Se ele não livrar, saiba, ó rei, que nós não vamos prestar culto a esse negócio aí, dessa imagem, esse troço aí, nós não vamos fazer. Se ele livrar, se não livrar, nós não vamos mudar de opinião. Meus irmãos, isso aqui é fé. Sabe o que é isso? Crer em Deus pelo que ele é e não por aquilo que ele faz. É isso aqui. Crer em Deus por quem ele é, não por aquilo que ele faz. Então, qual é o outro verbo? Crer. Creia o quê? Creia em quem Deus é. Amém? Mais do que ele faz, você precisa crer em quem ele... A momento que você crer em quem ele é, você pode esperar tudo aquilo que ele pode fazer. Creia em quem Deus é. O que eles criam era nisso, não no que Deus podia fazer, porque eles dizem antes, o Deus a quem nós prestamos culto e conhecemos, pode nos livrar e vai nos livrar. Mas se não livrar, nós não vamos nos dobrar mesmo assim. Eles criam num Deus que conheciam, meus irmãos. O que acontece é que muitas vezes nós cultuamos um Deus que não conhecemos. Não conhecemos. O apóstolo Paulo, quando viaja a um lugar chamado Atenas, encontra naquela cidade uma série de lugares de adoração a centenas de deuses. E chega diante de um que estava assim, ó, ao Deus desconhecido. O medo deles era, se esquecer algum,
deixamos o lugar preparado. O dia que ele falar, esqueceram de mim, ele falou, não, está aqui, ó, ao Deus desconhecido. Está pronto aqui. O problema é que muitas vezes nós cultuamos um Deus desconhecido para nós. Nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos. Porque diminuímos esse Deus e o poder desse Deus. E o que nós vemos aqui é que eles criam em quem Deus é, porque conheciam esse Deus. A atitude desses jovens, assim como de Abraão, lembra quando Abraão pegou Isaac, leva para o monte e sacrifica o teu filho. Ele foi até as últimas consequências, queridos. Ele sabia que Deus, se permitisse Isaac morrer, Deus tinha poder de trazê-lo de volta à vida, porque Deus fez uma promessa, essa é a herança. Ele falou, só tenho ele, se matar, algum jeito ele tem que dar. Deus que eu conheço. É isso que Abraão dizia. E nós temos que viver a partir desta fé. Então, você precisa amar a Deus por quem Ele é. E eu termino, qual que é o último verbo? O que eles fizeram. O que eles fizeram. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram até os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. O rei fica tão furioso diante da posição daqueles homens que imediatamente, como estavam, eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais quente. Já fiquei pensando nisso, como é que foi que ele esquentou essa fornalha tão rápido para atacar, mas não consegui chegar à conclusão. Sei que esquentou. Esquentou de um jeito que os guardas morreram. Bom esse cara, né? Fica cara bom esse Nabucodonosor. O rei, os soldados morrem no caminho. Quando está chegando o bafo da fornalha, já queima logo o soldado. E os coitadinhos para dentro da fornalha. Agora era o seguinte, meu irmão. Agora era crer em quem Deus é. Agora era a hora de enfrentar a fornalha. Sabe o que é isso? A consequência da decisão que eles haviam tomado. Agora tinha que enfrentar. Tomei a decisão, agora preciso enfrentar. Tomei a decisão baseada em quê? Você falou isso até agora. No que eu creio, naquilo que efetivamente Deus é na minha vida, tomei uma decisão e agora era a hora. E diz o texto que eles foram amarrados, jogados dentro dela e a fornalha então não era inevitável, porque o rei não ia mudar. O decreto era esse. Às vezes também, meus queridos, é isso que acontece conosco. Nós não temos como escapar da fornalha. Não temos. Tem hora na vida, querido, que a fornalha é a única porta aberta. Todas fecharam. A aberta é a da fornalha. E você, como crente em Cristo Jesus, precisa tomar uma decisão. Sabe qual? Ou melhor, a decisão de fazer algo. Sabe o que você precisa fazer? Quando a fornalha é a única opção? Faça da fornalha uma oportunidade. Agora é oportunidade, mas faça da fornalha uma oportunidade. Por que eles fizeram o que fizeram? Porque criam naquilo que Deus podia fazer. E o que será que Deus iria fazer? O que será que Deus iria fazer? Impedir que eles fossem jogados na fornalha? Talvez você fosse assim, não, eu tenho certeza, a hora que eu chegar na boca da fornalha, vai acontecer igual a Abraão. Deus assopra o fogo e eu caio, não tem um foguinho lá dentro. Talvez fosse essa a posição dele. Deus vai apagar esse fogo. Ou Deus efetivamente não permite que eu entre lá. Alguma coisa vai acontecer, mas nós vejamos aqui o que acontece. Eles são jogados, a fornalha está 7 vezes mais quente, mas o texto é claro, quando o rei então olha para dentro da fornalha, você conhece, e diz, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. Queridos, agora é a hora do milagre. Agora é a hora de enfrentar a fornalha, crendo em tudo aquilo que foi dito até aqui. Deus realiza o milagre. E esse milagre é em resposta a uma decisão de fidelidade. Agora, o milagre aconteceu aonde? Aonde? Diga mais uma vez. O milagre aconteceu dentro da fornalha, não fora da fornalha. A gente gosta de viver milagre com o coco na mão. Manja o coco? Sabe o que é um coco? Não. Vou explicar o coco. Um coco é aquela fruta verde que tem o que dentro? Água. Então a gente gostaria que o milagre da nossa vida fosse assim.
uma rede, aquele calção de banho, um coco e um milagre. Seria uma beleza, uma coisa boa, mas não é assim. Ele põe eles na fornalha, e na fornalha eles vão receber o milagre. Aí você fala, qual que é o milagre? Ninguém morreu, ninguém se queimou, saiu. Isso não é milagre. O que é que eles receberam na fornalha? Então, dentro da fornalha, eles recebem 3 coisas. E essas 3 coisas são a coroação de um caminho de fidelidade. Vamos lá? Primeiramente, o que eles recebem? A companhia de Deus. Diga isso. Meu irmão, você quer viver companhia de Deus? Esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Falei isso hoje, Camara. Numa situação difícil, você não pode evitar, você tem a companhia de Deus. Se aquela situação difícil que você está passando, por fruto da sua decisão de fidelidade. Entenda que tem uma relação aqui, meus irmãos. O cara faz um monte de besteira, toma um monte de caminho errado, e fala assim, Deus, me faz companhia. Não. Aqui é um caminho de fidelidade que desemboca numa fornalha que Deus tinha controle, como tem controle de todas as coisas, e eles dentro da fornalha então recebem primeiramente a companhia de Deus. O rei declara, não eram 3? Estou vendo um 4º homem. E esse 4º homem tem a aparência dos deuses. Dentro da fornalha eles recebem a companhia de Deus. Mas o texto diz também que eles ficaram desamarrados, ilesos e andando pelo fogo. Então, o que eles recebem também? O livramento de Deus. Diga isso. Companhia é uma coisa, livramento é outra. Deus estava com eles lá, mas Deus também os poupou de tudo aquilo que o fogo poderia fazer com eles. Deus livrou aqueles homens aonde? Fora da fornalha? Dentro da fornalha. E por fim, eles recebem mais uma coisa, o cuidado integral de Deus. Diga isso. Eu fico impressionado que só não diz que o fogo não os queimou. Diz que os cabras foram cheirar eles quando saíram lá. Cheiraram eles. Deixa eu cheirar esses caras. Rei, nem cheiro de fumaça os meninos têm. Sabe o que é isso? Cuidado integral de Deus. Deus não faz mais ou menos, querido. Deus não faz mais ou menos, não. Nem cheiro da fumaça, querido. E diante disso, a companhia de Deus, o livramento de Deus, o cuidado integral de Deus, eu posso afirmar para você a mesma coisa. Se você fizer uma decisão de fidelidade, você receberá e você terá a companhia de Deus, porque Deus vai livrar você da destruição e o Deus vai cuidar de tudo aquilo que você tem. Diga amém. Esse é um caminho de fidelidade. Esse é o poder da fidelidade. Confie em Deus sempre, mesmo que isso custar tudo que você tiver. Tudo, confie em Deus. E eu gosto de como Deus faz milagres e o porquê Ele faz. Sabe por que Deus faz milagres? Deus faz milagres, não é para os meninos saírem de lá sapateando. Fico imaginando. Podia sair tudo sapateando lá. O fogo não queimou. Não, é isso não. Deus faz milagre por isso, olha aqui. O que diz o texto? Olha aqui. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo. Sabe quem está dizendo isso? Quem? O rei Nabucodonosor. Não era mais os amigos, mas o rei que os jogou na fornalha. E ele diz: eles confiaram nele. Em quem? Em Deus. No Deus que eles confiaram, que eles criam. Desafiaram a ordem do rei. Você vai ler... Não, você vai ler comigo isso aqui? Não vai ler? Vai ler. Vamos ler o 28 juntos. Vamos ler o 28 juntos, por favor. Daniel 3, 28. Daniel 3, 28. Vamos lá? Vamos ler juntos?
lá? Agora leia comigo 29, para você entender o objetivo de um milagre, na sua, na minha vida e em todo o tempo. Trinta. Amém. Meu irmão, sabe qual é o objetivo de um milagre? Glorificar o nome de Deus. Deus não faz milagre para você ficar feliz. Deus faz milagre para que o nome dele seja glorificado na sua vida. O rei que os jogou lá disse: eu reconheço que o Deus desses homens é o único Deus capaz de livrar. E ai daquele que dizer algo contra o Deus que livrou esses homens, porque este Deus merece toda a nossa honra, nossa glória, nosso louvor e a nossa adoração. Você precisa de um milagre. Caminhe por uma estrada de fidelidade. Existe poder na fidelidade. Se envolva nas coisas de Deus. Lembre-se disso. O milagre é que você tenha a companhia de Deus. Você desfruta do livramento de Deus. E Deus cuida integralmente da sua vida. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Deus é bom. E porque a fidelidade dele dura para sempre. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Que você feche os teus olhos, nós vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Existe poder na fidelidade. Um poder que nós não conhecemos. Trilhar um caminho da fidelidade, Senhor, não é fácil. É um combustível caro demais para que a gente possa pagar por ele. Mas, Senhor, nós temos três verbos que nos guiaram nesta manhã: decidir, recusar, crer e fazer. Nós decidimos, Senhor, como igreja, ser fiéis ao Senhor, o nosso Deus, em todo o tempo. Nos ajude a recusar as oportunidades malignas que batem à nossa porta e que parecem coisas boas para nós, mas vão nos cobrar um preço que nós não poderemos pagar. Nós declaramos que cremos em quem Deus é, o Criador dos céus e da terra, o governador do universo, aquele que tem a nossa vida nas suas poderosas mãos. E nós entendemos que as decisões de fidelidade, muitas vezes, nos levarão às fornalhas que temos que enfrentar. Mas nós declaramos que faremos da fornalha uma oportunidade. Oportunidade de desfrutar da companhia do Senhor, de experimentar o livramento do Senhor e, por fim, de viver na nossa vida o cuidado integral de Deus como temos vivido até aqui. Nós oramos e nós te pedimos, nos ajuda a crer e a desfrutar do poder que tem a fidelidade na nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Você diz? Amém, amém, amém. Deus abençoe você e que você viva isso na sua vida. Amém.